Desejo que esse vídeo venha encontrar todos na paz do nosso Senhor e Salvador. Nos dias que vivemos hoje, a pergunta que não quer calar é: o cristão deve pagar o dízimo? O dízimo deve ser praticado no Novo Testamento? Então começaremos com essa pergunta e estaremos fazendo esse estudo bíblico. Sendo que a lei é a sombra das coisas futuras e nunca a imagem exata das coisas, Hebreus 10:1, porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Colossenses 2:17 diz que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqui vemos que Cristo se fez maldito por nós. Por quê? Vamos ver Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Vejamos agora se o dízimo é das obras da lei. Hebreus 7:5 nos diz: e os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdote têm ordem segundo a lei. Ora, em Hebreus 7:5 diz: os que dentre os filhos de Levi recebem o sacrifício têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído todos dos lombos de Abraão. Duas coisas importantes nós podemos observar aqui. O dízimo era obra da lei. Eu mesmo na própria lei, só os levitas poderiam recebê-lo. E mesmo na própria lei, nós vemos nesse versículo, Hebreus 7:5, que só os levitas poderiam recebê-lo. E o dízimo que Abraão deu? Vamos ver, o dízimo que Abraão deu. Pode ser que algum líder religioso venha perguntar para você e dizer: e o dízimo que Abraão deu? Aí você dirá: dizer que Abraão deu o dízimo, lembre-se que só foi uma vez. Lembre, que ele deu o dízimo uma vez só, meus irmãos. Despojos de guerra era dízimo de sangue. Hebreus 7:4. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E na lei de Moisés, quando era ordenado o povo de Israel pagar o dízimo, era sobre a lei. Lembre-se, o dízimo é obra da lei, e está escrito. Gálatas 3:10, maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Se o teu líder achar que ele e todos os seus seguidores podem cumprir tudo que está escrito no livro da lei, ele pode pagar o dízimo da sua igreja, sim. Se ele pode cumprir, irmãos, se ele pode se colocar numa situação de que ele pode cumprir tudo o que está escrito no livro da lei para cumprir, ele pode pegar dízimo da sua igreja, porque está escrito em Gálatas 3:10. Vamos ver aqui, ó. Gálatas 3:10 está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as obras da lei para fazer. Então vemos que tem que estar embaixo de toda, maldito aquele que não permanecer em todas as obras da lei. Nós não podemos pegar um pedaço da lei para cumprir e colocar na graça de Cristo. Estaremos nós, porventura, se fazendo maior que ele? Por isso a Escritura diz: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Se o teu líder achar que ele e todos os seus seguidores podem cumprir tudo o que está escrito no livro da lei, ele pode pegar o dízimo da sua igreja, sim. Se não, pare de pagar o dízimo. O Senhor já se fez maldito por nós para nos tirar da maldição da lei. Gálatas 3:13 está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em Gálatas 5:1, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou,
E não tornais a nos colocar debaixo do jugo da lei. O que era o jugo da lei? O apóstolo Paulo fala que o jugo da lei era ordenança, mandamento que consistia em ordenança. Você tem que trazer, você tem que fazer. Mas Cristo nos resgatou dessa maldição. Não se esqueça. Leia as Escrituras, não seja enganado. Vou deixar uma pergunta para você. Gálatas 3. Gálatas 3 e o versículo 2, irmãos. Olha a pergunta que Paulo fez para os Gálatas naquela época. E é uma pergunta que cabe a nós hoje, no meio dessa diversidade de doutrinas que existe hoje. Gálatas 3 e o versículo 2. Só quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito Santo pela obra da lei ou pela pregação da fé? Que o Criador de todas as coisas continue lhe abençoando, meus irmãos, para entender isso, para ver que nós recebemos o Espírito não pela pregação da lei, mas pela pregação da fé. Se o teu livro disser, mas está escrito, porque em Hebreus, irmãos, o livro dos Hebreus é que nos esclarece bem isso. Se a gente ler, pedir a revelação do Espírito Santo deve nos revelar acerca de todas as coisas. Agora vamos ver o livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 5. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem, ali porém aquele a quem se testifica que vive. Esse versículo é muito ousado, dizendo que aqui os homens que recebem, mas esse dízimo é Deus que recebe ali em cima. Não olhe bem, aqui certamente tomam dízimo homens que morrem, ali porém aquele a quem se testifica que vive. Vejamos pois o texto e o contexto do que o autor está escrevendo. O texto fala sobre o dízimo, que era o dízimo que Abraão deu, e o dízimo que os levitas pegaram. É o texto desse versículo 7, desse capítulo 7. E fala sobre o sacerdote e sobre a lei de Moisés. Esse é o texto. E o contexto fala da mudança da lei que o texto está falando, que mudando o sacerdote necessário seria a mudança da lei. Fala do sacerdote que mudou o sacerdote, então fala com a mudança da lei. Então essa lei daquele que está escrito no versículo 8, que diz certamente aqui são homens que estão no dízimo, essa lei, logo embaixo vemos que essa lei foi trocada, porque mudando o sacerdote necessário se faz também mudança da lei. É o texto e o contexto. Falando de um dízimo que o Abraão deu, falando do dízimo que os filhos de Levi tomavam, e o contexto que mudou o sacerdote que recebia esse dízimo, então necessário se fez mudança dessa lei também. E tudo que continha escrito no livro da lei, dízimos, sábados, ofertas, sacrifícios e ordenanças, lemos abaixo em Hebreus 7 e 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei.